Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui agora um cursinho sobre alguns cursos sobre sobre os conteúdos do ensino médio, todos os conteúdos do ensino médio eu quero fazer, tá? Eu vou começar pelo conteúdo de conjuntos, tá certo? Vamos lá. É o primeiro que se vê, né? Todos os livros, a primeira coisa que se vê é conjunto, para depois passar para funções, né? Beleza? E para falar de funções tem que saber muito bem conjuntos, porque o domínio, imagem, contradomínio são conjuntos, né? Vamos lá então. Bom, primeiro assim, ó, alguns conceitos, esses aqui são conceitos primitivos, tá? Conjuntos, elementos e pertinência. Pertinência entre conjunto e elemento, tá? Nós já vamos falar sobre isso. O elemento pertence a tal conjunto. Não tem uma definição formal sobre isso, tá certo? São conceitos bem primitivos porque a gente sabe, a gente tem uma ideia do que é um conjunto, que é um elemento de um conjunto, né? Um conjunto é uma coleção de objetos ou coisas que atendem com alguma propriedade ou não, né? Nós vou botar aqui alguns exemplos para ficarem mais claros, tá? Alguns exemplos para ficar mais claro, tá certo? Vamos lá. Então esse aqui, ó, são conceitos primitivos, eles são aceitos sem uma definição formal, tá certo? Bom, então o que nós temos aqui de exemplos? Olha só. O conjunto formado pelos estados da região sul, vou botar ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, e aqui só ponto. Os estados da região sul aqui do Brasil, as letras vogais e os dias da semana. São alguns exemplos de conjuntos que nós temos, tá bem? Existem infinitos conjuntos, claro. Esse aqui são apenas três para a gente entender. Eu vou mostrar aqui ó, as formas que a gente descreve um conjunto, que a gente representa um conjunto. Tá certo? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, por citação. O que seria citação? É tu enumerar, citar todos os elementos daquele conjunto. Tá certo? Como é que a gente representaria por citação os estados da região sul? Seria assim. Entre chaves, tá? Começando aqui, o primeiro qual seria? Tanto faz, o Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e o Paraná. Tá? Vou ter as abreviações deles aqui, tá? Eu vou colocar melhor aqui. Vou fazer até de um jeito que fique mais claro para depois, se for tirar um print ou copiar alguma coisa assim. Eu vou dar nome aos conjuntos, tá certo? Só pra gente representar aqui, ó. Esse aqui é o conjunto estados da região sul, vou botar assim S, letras vogais e dias da semana, tá? São os nomes que eu estou dando para esses conjuntos nesse momento, tá? Poderia ser A, B, C. Os conjuntos geralmente são representados por letras maiúsculas, tá bem? Conjunto A maiúsculo. E os elementos por uma letra minúscula, tá certo? Nós vamos ver isso aqui bem na hora das letras vogais. Olha só. Então, o que seria o conjunto ES? Vou até fazer melhor assim. Para ficar mais fiel ao que tem convencionado, né? Vou chamar esse conjunto aqui de A. Esse aqui eu vou chamar de B. Esse aqui eu vou chamar de C, tá? Qualquer nome pode ser. Qualquer letra a gente pode usar para representar esses conjuntos. Vamos lá. Então, o que é o conjunto A aqui no caso? Se a gente representar por citação, ele é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. São os estados da região sul do Brasil, tá certo? E as letras vogais, o conjunto B, como é que a gente representaria por citação? Os elementos de um conjunto são normalmente representados por letras minúsculas, tá? Quando são letras, né? Aqui, ó. Quais são as letras vogais? O A, o E, o I, o O e o U. Tá certo? Conjunto formado pelas letras vogais, o conjunto das letras vogais. E os dias da semana? Temos aqui domingo, segunda, terça,
quarta, quinta, sexta e o sábado, tá? Estou pegando aqui, tá, beleza. Aqui nós representamos por citação. O que é a representação? Mais uma vez, o que é a representação por citação? Apenas enumerar os elementos, só isso, tá bem? Por propriedade. Bom, a gente representa assim, ó. X tal que, essa barra significa tal que. X tal que X atende a propriedade P. Aqui. Tá bem? Essa é a forma de representação por propriedade. Como é que a gente representaria os conjuntos A, B e C aqui? Ó? Olha só. A. X tal que X é estado da região sul do Brasil. Da região sul, vou deixar só. O conjunto B, como é que seria? É o X, pode ser A, Y, qualquer coisa, tá? Qualquer letra. X tá o quê? X é letra vogal. Lembrando que o X aqui no caso, né, pessoal, ele é a representação de um elemento. Ele não é exatamente a letra X, que a letra X é uma consoante, né? A letra X não pertence a esse conjunto aqui. Beleza? O C, como é que seria? X tal que X é dia da semana. Tranquilo? A propriedade P, nesse caso aqui, é ser estado da região sul. Aqui é ser letra vogal, ser dia da semana. Essa é a propriedade P que cada um atende no seu respectivo elemento, tá certo? Daqui a pouco eu vou explicar direitinho a pertinência. Elemento aqui, por exemplo, esse conjunto aqui, os elementos dele são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Os elementos do conjunto B, a letra A, letra E, letra I, letra O e letra U. Os elementos do conjunto C, os dias da semana, tá certo? E por diagrama de Venn, eu já vi também em algumas bibliografias Euler-Venn. Euler, isso aqui é Euler, seria, né? Tá assim, ó. Parênteses aqui. Euler-Venn. Certo? Dois matemáticos, inclusive Euler, Leonhard Euler, um dos principais matemáticos de todos os tempos. Tá certo? Essa representação é assim, ó. A gente bota aqui, ó, conjunto A. Olha só. Quais são os elementos do conjunto A? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Às vezes se coloca também um pontinho em cada um deles, também não tem problema, tá? Pode colocar se quiser, tá? Os elementos do conjunto B. Letra A, letra E, letra I, letra O, letra U. Talvez vocês pensem que isso aqui seria o mesmo que a citação, só que de forma diferente, né? Mas eles são muito mais úteis. Quando a gente for ver a operação com conjuntos, nós vamos ver esses aqui com mais frequência. E o conjunto C, dos dias da semana, só botar aqui, domingo, segunda,
terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Assim que nós temos as possíveis representações de conjuntos, tá certo? Essas aqui são as formas que nós temos, beleza? Vamos lá então. Eu vou explicar agora melhor um pouquinho a pertinência de elementos, tá certo? Como é que a gente representaria? Eu vou apagar esse lado aqui, aí a gente vai fazer direitinho aqui. Só um pouquinho. Beleza, pessoal? Continuando aqui, continuar de onde eu tinha parado aquela hora, tá? Vamos lá. Relação de pertinência aqui, ó. O pertence ou não pertence, depois vamos ver aqui o está contido e não está contido, contém ou não contém, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, deixa eu só botar uma linha aqui. Tá sublinhado para ficar igual aos outros. Olha só, o pertence ou não pertence, ele é o seguinte, a gente usa ele quando é para avaliar entre elemento e conjunto. Elemento e conjunto. Tá? Quando a gente está avaliando elemento e conjunto, usamos o pertence ou não pertence, tá? Deixa eu botar direitinho aqui. Vou fechar a linha preta mais ou menos reto aqui. Não vou pegar a régua só para isso. Tá aqui. Tranquilo. Olha só. Nós temos aqui os conjuntos que a gente tinha trabalhado no quadro anterior, né? RS, o Rio Grande do Sul, e o conjunto A. É uma relação entre elemento e conjunto. Pertence ou não pertence? O Rio Grande do Sul pertence ao conjunto A ou não pertence? Pertence, né? Ele está aqui. Então a gente simboliza assim. Esse aqui é o símbolo usado para pertence, tá? E SP, o estado de São Paulo, pertence ao conjunto A ou não pertence? Não. Apenas o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná pertencem ao conjunto A. Então o estado de São Paulo não pertence. Simbolizamos assim, ó. O símbolo de pertence, só que com um risco em cima, tá? E Amazonas, pertence ao conjunto A ou não pertence? Não pertence, né? Então, assim, tá certo? E Santa Catarina pertence àquele conjunto, né? Então, pertence. Ok. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Tá de laranja aqui. No conjunto B. A letra A é um elemento do conjunto B? Sim, o conjunto B é composto pelas letras vogais, né? E o A é uma vogal, ele tá aqui, ó. Tá aqui ele. Então ele pertence. Q pertence ao B? Não, Q é uma consoante, então não pertence. Essa parte aqui eu acho bem tranquila, tá? É se pertence ou não pertence ao conjunto, se faz parte dos elementos do conjunto. O Q não faz parte, o A faz, o E faz também, né? O E é uma vogal. Pertence. E o J? O J não pertence. O J é uma consoante, não pertence. Tá certo? Então aqui, ó. Pertence ou não pertence? Os símbolos são esses aqui, pertence e não pertence. Tá? E o principal, uma coisa para saber é elemento e conjunto. Nós vamos ver agora, nós vamos ver depois quando é entre conjuntos, tá certo? Que aí é contido, não está contido, contém ou não contém. Olha só. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a ideia de subconjuntos. Dizemos que um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A são também elementos de B. Já vamos ver alguns exemplos disso, tá? Em símbolos temos isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, é para todo. Para todo. Esse A virado aqui.
Para todo x, nós temos o seguinte: se o x pertence ao A, então, esse aqui então, o x pertence ao B. Se o x faz parte do conjunto A, ele obrigatoriamente faz parte do conjunto B. É isso que essa flechinha significa. É se, então. Beleza? Olha só. Agora, o está contido e não está contido. Ou contém e não contém. Nós dizemos aqui, ó, pelo nosso exemplo, que o A é subconjunto do B. Certo? O A é subconjunto de um conjunto B. Se o A é subconjunto do B, então o A está contido no B. Todos os elementos do A pertencem ao B. Esse é o símbolo de contido, de estar contido, tá? Ou podemos dizer ainda que o B contém o A. Esse C virado aqui, ó, ele está virado para o conjunto maior. Todos os elementos do A estão no B, então o A está contido no B. Ou o B contém o A. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá certo? Eu vou usar o próprio conjunto B que nós temos aqui, as letras vogais, tá? Vamos ver ali, olha só. Vou pegar aqui, ó. Eu vou apagar esse lado, vou dar uma licencinha quem quiser copiar. Dá um pause no vídeo, copia. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Bora lá então. Vamos ver aqui um exemplo de conjunto que está contido em outro. Olha só. Eu mudei a letra aqui, tá? V são as vogais, tá? E L são todas as letras do nosso alfabeto, tá? As 26 letras estão aqui. Beleza? Coloquei os conjuntos por citação. O que nós temos aqui então? Olha só. Nós temos essa relação aqui, ó, entre os conjuntos. O conjunto V e o conjunto L, qual é a relação entre eles, assim? De estar contido ou conter ou não conter. Como é que é? Bom, todos os elementos do V estão no L, né? Nós temos aqui, ó, o A no V e no L, o E está aqui, o I está aqui, o O está aqui e o U está aqui. Todos os elementos do V pertencem também ao conjunto L, né? Ou seja, o conjunto V está contido no conjunto L. Tá certo? O conjunto V é um subconjunto do conjunto L, então ele está contido no conjunto L. Olha só. Se todos os elementos de A são também elementos de B. Todos os elementos de V também são elementos de L. Então o V está contido no L. Tá certo? Por exemplo, esse aqui, ó. Vou criar um exemplo aqui agora. Vou botar assim, conjunto A. Os números 1, 2 e 3. E o B, os números 1 e 2, por exemplo. Né? Qual é a relação entre A e B nesse caso aqui? Bom, todos os elementos do B são elementos do A, mas nem todos do A são do B, né? Nós temos o 1 nos dois conjuntos, temos o 2 nos dois conjuntos, mas o B, o 3 só está no A, né? Então, o A, ele contém o B. O B é um subconjunto do A, tá certo? Todos os elementos do B estão no A, mas nem todos do A estão no B, tá certo? E se tivéssemos, peguei aqui um outro exemplo. Vamos ver aqui, ó. Fazer um conjunto E, por exemplo. Pode ser, sei lá, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto F. Vamos ver aqui, fazer uma chave direitinho. Menos 2, menos 1, 0 e 1. O E e o F, o que são aqui? Bom, tem elementos do E que não estão no F. No caso só um, né? 2. Ó, nós temos aqui, ó, que o 2
pertence ao E e o 2 não pertence ao F, né? E temos que o menos 2 pertence ao F e o menos 2 não pertence ao E. Portanto, olha só, tem um elemento que pertence a um e não ao outro, e tem um que pertence ao outro e não ao 1. Então, o E não está contido, é assim que indica, não está contido no F. E também podemos dizer, né, que não contém, tanto faz. Nesse caso aqui, tanto faz, né? Não está contido ou não contém. Então, vou até assim, ó, ou não contém. Os dois são verdadeiros aqui nesse caso, tá certo? Essa parte aqui, eu acho que ela é bem tranquila, tá? Logo a gente vem com os exercícios. Eu pretendo colocar vários exercícios aqui no canal e tudo, tá? E logo teremos uma continuação da explicação de conjuntos. Por enquanto a gente viu os conceitos primitivos, a relação de pertinência, né? Eu expliquei. A pertinência, na verdade, é um dos conceitos primitivos, né? Não tem uma definição formal. E eu coloquei ali como conceito primitivo, né? Vimos o subconjunto, vimos alguns exemplos. Por enquanto acho que está muito bom, tá certo? Logo a gente vem com mais uma aula aí, tá bom? Te inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, por favor, é muito importante, tá certo? Valeu, até mais. Bom, pessoal, aquela parte ali não estava aparecendo, né? Essa aqui, ó. Menos 2 pertence a F e menos 2 não pertence a E. Acabou ficando na parte de baixo, ficando abaixo da câmera, né? Mas beleza, logo tô colocando agora. Logo eu trago mais vídeos sobre conjuntos com propriedades, exercícios, vai ter bastante coisa aí, tá certo? Valeu, até mais, tchau, tchau.